Como utilizar o mindset americano para gerar resultados nos negócios aqui no Brasil? São 14 anos empreendendo, já faz quase 10 que eu tenho tido negócio nos Estados Unidos. E aprendendo com eles, eu fui observando que os comportamentos que eles tinham relacionados a negócios, eu podia adaptar, ou seja, tropicalizar isso para que funcionasse aqui no Brasil. Até porque eu errei muito no começo, achando que tudo que funcionava lá, funcionaria aqui. Infelizmente não foi bem assim. E hoje eu quero abordar num formato ali de erros e acertos do que eu fui fazendo e o que gerou de resultado, para que você tenha aquela sacada, aquele insight e possa utilizar especialmente em tempos adversos, em tempos em que a economia não ajuda muito. Mas vamos lá. Falando para quem não me conhece, eu sou André Bianchi, eu tenho 3 empresas, a Englobal, que atua no setor de educação corporativa e também com missões de negócios ao Vale do Silício nos Estados Unidos. Foram mais de 30 atividades em 5 anos, com mais de 500 participantes lá nos Estados Unidos. Também expandimos para Israel, já fizemos 2 atividades em solo israelense. Temos também a Prosperidade Presentes, desde 2018, que atua no setor de varejo, na parte de presentes de casamento correlacionado a serviços. E por fim, a GV8, que eu tenho desde 2006, onde a gente atua com desenvolvimento de sites e lojas virtuais, onde nós expandimos para mais de 600 municípios do Brasil, aprendendo muito como o americano fazia, adaptando tudo isso na nossa realidade, numa cidade de 45 mil habitantes, aqui no interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, a gente conseguiu ter esses êxitos e, consequentemente, levando para outros negócios também e gerando riqueza. Mas vamos lá. Eu também, devido às atividades que a gente foi exercendo, trouxe um pouquinho a atenção da mídia. Para quem quiser saber um pouco mais aí do que a gente tem feito, é só acessar www.andrebianchi.com.br, que vai ter aí algumas matérias, algumas entrevistas a nosso respeito. Mas vamos lá. Como eu falei, em 2006 eu criei a GV8, aqui no interior de São Paulo, mais especificamente Santa Cruz do Rio Pardo, e o que aconteceu foi o seguinte: eu percebi que onde eu queria chegar, onde eu estava, não poderia permitir isso daí. Ou seja, atuando aqui na cidade de Santa Cruz região, eu não conseguiria ter os resultados que eu almejava. E mais do que isso, já naquele momento eu consumia muito, por meio da leitura, a biografia de empresários americanos, pessoas que chegaram ali no ápice dos negócios. E eu percebi que muitas vezes a gente fica preso na questão da teoria e esquece de colocar em prática. Ou seja, é o resultado disso que vai dar ali a chance de você crescer. E quando veio a crise em 2008, ou seja, minha empresa tinha 2 anos de vida, eu falei, puxa vida, chegou a hora de realmente exportar serviços, de achar outras oportunidades de negócio. E aí, bem clichê, né, para quem já viu aquela frase, onde tem crise tem oportunidade, ou seja, ali era o momento que eu tinha para poder expandir os negócios. Só que aquela história, chegou um momento, eu não sabia exatamente o que fazer e como fazer, mas eu simplesmente falei, eu farei. E em 2008 eu comecei a mapear, como eu não conhecia ninguém ali nos Estados Unidos, e o epicentro da crise foi o estado da Flórida, eu comecei a mapear consultores de tecnologia. Ou seja, o entendimento era que se no Brasil a minha empresa não era ninguém, eu não era ninguém, imagina nos Estados Unidos. Então, se eu conseguisse mapear alguns consultores de tecnologia que na ponta tivessem 10, 20, 40, 50 clientes e eu conseguisse me vender muito bem para um deles, a chance de eu entrar no mercado americano seria maior. Escolhi a cidade de Miami, porque lá tinha um número muito grande de brasileiros, empresários inclusive, e eu falei, puxa vida, se o inglês poderia ser ali uma objeção para poder desenvolver um negócio, para poder ali me comunicar e gerar ali muitas vezes um fechamento, Miami tinha um número muito grande de brasileiros, e eu falei, puxa vida, é para lá que eu vou. Fiz um mapeamento, consegui alguns agendamentos, e ali ficou muito claro que eu trago aqui 3 aprendizados iniciais que eu tive, que realmente ele mudou o meu negócio ali para frente. O primeiro dele é a questão de pensar e agir como uma grande empresa ou profissional, para quem está almejando crescimento na carreira. Por que eu digo isso? Porque o americano ele tem uma presença muito forte. Não importa se ele começou o negócio hoje, se ele está no quintal da casa dele, na garagem, mas ele já tem uma presença muito forte, ele já cria um marketing em torno de si muito forte, muito agressivo. E o brasileiro, muitas vezes, acaba iniciando ali um negócio, ele fica um pouco ali com vergonha, com receio de apresentar algo. E ali já o primeiro consultor, que eu considero um mentor, ele já deixou muito claro que se eu quisesse entrar no mercado americano, mesmo eu tendo uma pequena empresa no Brasil, eu deveria agir como um grande empresário. E note que as fotos que eu coloquei aqui, tomando uma cervejinha e tudo mais, e também, por fim, um cafezinho, durante uma semana a gente participou
participou de muitos happy hours, de muitos cafés, e ali eu percebi que eu não ia conseguir fazer negócio com nenhuma empresa naquele momento. Porque eu não estava preparado, a minha empresa não estava preparada, eu não tinha dinheiro suficiente para realmente ali fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Mas, como eu disse, os 3 aprendizados, o primeiro deles, pensar e agir como uma grande empresa. O segundo, como o networking pode gerar resultados. E por fim, a importância de um mentor me gerou várias reflexões, vários aprendizados, onde eu voltei para o Brasil já querendo saber ali como eu poderia fazer para gerar ali uma certa evolução no meu negócio para que eu pudesse almejar o crescimento internacional. E olha só, lembra a questão que o Karim falou a respeito de pensar e agir como uma grande empresa? Naquele momento no Brasil, a gente tinha 7 colaboradores e a gente tinha uma dificuldade muito grande de sair do nosso estado, para crescer ali fora do nosso estado. E eu assistindo ali uma matéria na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, querendo ali entender um pouco mais como que eu poderia pensar grande, ter ali uma presença mais forte, eu vi naquele momento que existiam empresas que vendiam a tecnologia VoIP, que eram ligações por meio da internet, que naquele momento era muito importante para poder ali trazer uma economia para a empresa, mas no meu caso foi completamente diferente, não foi o oposto, mas foi diferente. Como a gente tinha uma objeção muito grande fora do estado, em que as pessoas olhavam o DDD da nossa empresa e falavam, puxa vida, mas onde fica Santa Cruz do Rio Pardo, o DDD 14? Eles tinham receio. A gente comprou, dá só uma olhadinha lá, vários números VoIP, 11, 19, 21, 61, 62, 51. A gente comprou vários números de capitais VoIP ou de outras regiões e quando a gente fazia as propagandas no Google, por meio de Google Ads, as pessoas entravam no nosso site, viam ali os telefones e na cabeça delas, no imaginário delas, era como se a gente tivesse capilaridade por várias regiões do Brasil. E sabe o que aconteceu? A gente começou a fechar um monte de serviço fora do eixo Rio-São Paulo, fora especificamente aqui de São Paulo. Então dá só uma olhadinha, com um pequeno investimento, com uma pequena ação na página de contato da nossa empresa, olha só, a gente começou a expandir os nossos negócios. E detalhe, a gente chegou, hoje nós atendemos mais de 600 municípios do Brasil. Olha só, uma pequena alteração que resultou num grande impacto, num grande resultado. Mas não vamos parar por aí não. Daquele momento em que eu resolvi realmente ali estar indo para os Estados Unidos para aprender e não para expandir o negócio, eu comecei a postar nas redes sociais, LinkedIn, no blog pessoal que eu tinha, eu comecei a postar tudo o que eu estava fazendo, os erros e acertos. E dá só uma olhadinha. Não sei se você já ouviu falar do termo VCL. A visibilidade gera credibilidade e que em algum momento vai gerar a lucratividade. E o que isso tem a ver com o LinkedIn? O que isso aí tem a ver com marketing pessoal? Tem muito a ver. A cada vez que eu fazia os posts, seja no blog ou nas redes sociais, eu percebi que eu trazia um tipo de público. E nesse caso especificamente de um post do LinkedIn, olha só, um headhunter e deputy officer da Câmara de Comércio da Flórida, a BFCC, ele entrou em contato conosco para fazer um termo de cooperação internacional com o objetivo de estreitar a relação entre empresas da Flórida e empresas do Brasil. E olha só, essa foto aqui está todo mundo engomadinho. Ao centro, o Jefferson Michaelis, presidente da BFCC, veio a Bauru, no interior de São Paulo, para assinar esse termo de cooperação internacional. Então dá só uma olhadinha, por meio de um post no LinkedIn, a gente trouxe uma delegação para cá, simplesmente para poder ali estreitar a relação. Então, olha só a importância que a gente tem, às vezes ali, de trabalhar melhor os conteúdos, não necessariamente só ficar postando, olha, eu vendo produto, serviço tal. É você criar ali realmente uma embalagem em torno de si e da sua empresa para gerar resultados. Então, olha só, primeiro foi a questão de simplesmente colocar alguns telefones a mais no site, já deu uma amplitude maior. Trabalhando as redes sociais com marketing pessoal muito forte, olha só o que gerou. E aí, o que aconteceu? De 2008, 7 colaboradores, 2012 a gente bateu 44 colaboradores. Em 2020 a gente está com aproximadamente 25. André, mas o que aconteceu? 7 para 44 para 25? Quando a gente cresceu muito e muito rapidamente, a gente cresceu desordenadamente. E aí, compreendendo um pouco de como a tecnologia poderia ajudar a gente foi capacitando cada vez mais os colaboradores, utilizando cada vez mais recursos da tecnologia para poder ali potencializar os negócios, organizar melhor a casa e hoje nós temos em torno de 25 colaboradores internos, mas com um grau de resultado muito maior do que nós tínhamos com 44. Mas fica aí também para você ver o ciclo da expansão e não foi de um dia para a noite, foi de 2008
para 2008 a gente compreendeu muita coisa e começou a trabalhar e gerar novos resultados. E aí dentro disso, em 2013 mais ou menos, eu tomando muitos cafés, participando de muitos happy hours, um deles me falou: André, puxa vida, você está nesse período pré-sabático, você está saindo da operação diária da empresa, e o que você vai fazer, cara? O que você está pensando ali? Tá indo para um movimento de investimento, virando investidor? Cara, por que você não leva empresários para o Vale do Silício? E aí, no segundo momento, eu estava saindo da operação diária da empresa, eu estava ali realmente ali passando o bastão para que a empresa pudesse continuar crescendo, mas sem a minha presença diária, até porque um dos aprendizados que eu tive foi a questão de deixar de ser funcionário da própria empresa, que eu só conseguiria crescer quando eu compreendesse esse ciclo, né, de deixar de ser funcionário para realmente ali liderar, ir para a parte mais de macro expansão. E aí, num dos cafés, que eu tomava muitos cafés e tomo até hoje, mas em um dos cafés um amigo falou: André, por que você não, está nesse período pré-sabático, por que você não leva outros empresários para os Estados Unidos para poder vivenciar experiências e negócios que você vivenciou, mas de uma forma muito mais sintetizada? Por que você não ensina eles a poder ali virar essa chave? E eu falei: puxa vida, faz sentido, eu acho que realmente ali faz sentido. E eu comecei a pesquisar e acabei escolhendo o Vale do Silício. Ali, para quem não conhece essa região, é a região que concentra empresas como Netflix, Google, YouTube, Facebook e muitas outras que a gente utiliza no dia a dia. E naquele momento eu achava que o Vale do Silício era só tecnologia, quando na verdade o Vale do Silício vai muito além de tecnologia. São empresas que utilizam a tecnologia como ferramenta para atingir os seus objetivos. São pessoas, e não importa a área, seja de serviços, agronegócio, saúde, comércio, indústria, ou seja, são dezenas de áreas que utilizam sim a tecnologia, mas que estão totalmente focadas para resultados. E quando a gente começou a compreender isso daí, eu falei: puxa vida, realmente é para lá que a gente vai, é para lá que a gente vai simplesmente ali levar esses empresários para que eles compreendam como, por meio dessa região tida como mais inovadora e empreendedora do mundo, como que a gente pode utilizar esses aprendizados lá e trazer para o Brasil para gerar resultados. Então a gente entendeu que, criando missões de negócios, uma imersão lá no Vale do Silício, mas de uma forma humanizada, de uma forma que eles pudessem compreender não aquele Vale do Silício, Disneylandia, aquela coisa pastel de vento, e sim o que acontece com todas as falhas, erros e acertos que aquela região tem, eles poderiam aprender. E foi aí que a gente começou a trabalhar a região do Vale e compreender como a gente poderia gerar resultados aqui no Brasil, de uma forma muito maior, de uma forma muito mais macro. Mas falando um pouco sobre o Vale, para quem ainda não sabe exatamente onde fica, é uma região da Califórnia, onde concentra todas essas empresas que eu citei e muito mais, e ela vai ali, começa em São José e vai até São Francisco. Conceitualmente falando, o Vale ele era mais na região de São José, Palo Alto, Mountain View, Cupertino. Ali surgiram empresas como Google, Intel e outras também que a gente vê no mercado, mas esse movimento foi se ampliando até chegar a São Francisco. A gente tem dois movimentos. Na década de 70, 60, 70, eram mais os engenheiros na parte de hardware, né, empresas relacionadas à parte de hardware, como a Intel, e depois ela foi crescendo pela Apple, foi crescendo ali por outras empresas de software, até chegar na parte da internet, que aí teve o grande boom, que surgiram não só os aplicativos, e toda essa parte também de empresas que hoje a gente utiliza no dia a dia. Mas para falar do Vale, é importante falar também das maiores riquezas que o Vale tem, que a principal delas, na minha opinião, é porque ela está ali, aquela região, que é um raio de 100 quilômetros mais ou menos, ela tem mais de 100 nacionalidades presentes. Ou seja, pessoas de mais de 100 países trazem um pouco da sua cultura, dos seus costumes, da sua economia e realmente ele cria uma riqueza muito maior, que é essa interação, essa integração de pessoas. E até acredito que empresas como Uber, Airbnb não teriam surgido se não fosse no Vale do Silício, porque ali as pessoas estão abertas à inovação, elas estão abertas a novos costumes e comportamentos. E dessa forma a gente percebe que ali realmente ela é um celeiro propulsor dessas novas startups ali que vem revolucionando o mundo dos negócios. Mas para o empresário que fala: puxa vida, André, mas eu não vou ser o novo Facebook, eu não vou ser o novo Uber, como que eu posso tirar proveito de tudo isso? Como que eu posso ali utilizar da melhor forma para gerar resultados no Brasil? Bom, se você tem uma empresa brasileira e pretende ali olhar para o Vale como um agente que pode trazer benefícios e resultados, eu elenco esses três como os principais pontos iniciais para você. Primeiro, joint venture.
Eu percebo que muito brasileiro, muito empresário brasileiro, não tem a pretensão de internacionalizar, não tem ali a ideia de globalizar o negócio. Então é importante você olhar o Vale como um agente que você pode ter como parceiro. Por que não mapear empresas, startups que estão lá no Vale do Silício, mas que muitas vezes não olham o Brasil como um mercado primário? Por que você não olha empresas, startups lá que você pode criar parcerias estratégicas e trazer, obviamente que tenham relação com o teu negócio, com a tua carteira de clientes, e você pode criar essa parceria para trazer para o Brasil essa possibilidade de ter um produto inovador, sair na frente do concorrente ou simplesmente criar uma nova fonte de receita dentro da área que você já atua. Então fica o primeiro ponto. O segundo ponto, se você puder ir ao Vale do Silício, vá. Lá você vai ter acesso de uma forma sem filtros à inovação e tendências. Me lembro muito bem de um caso, de uma leitura que eu fiz, eu não me lembro se foi a Isto é Dinheiro ou na Exame, que falava de um restaurante que iria revolucionar o setor de hambúrguer. E estava surgindo lá em São Francisco. Eu estava aqui no Brasil, eu falei, puxa vida, tenho total interesse em conhecer essa empresa, vou para lá e vou estar lá no futuro próximo. E tão logo eu cheguei lá em São Francisco, eu fui correndo para poder ali conhecer essa empresa e ela já tinha fechado. Ou seja, a mídia colocou aqui uma startup, uma empresa que iria revolucionar o setor, e quando eu chego lá ela já estava fechada. Então quando eu falo acesso à inovação e tendência, é porque você empresário, você empresária, tem um filtro, você conhece o seu negócio e sabe muitas vezes ali coisas que vão realmente impactar ou não no curto ou no médio prazo do seu negócio, ou se é algo simplesmente para sair na mídia, aquela coisa do robozinho dando cambalhota, mas que não vai impactar, pelo menos aqui nos próximos 10 anos, o seu negócio. Então compreender essa inovação e essas tendências podem fazer ali a diferença para você sair na frente do seu concorrente. E friso de novo, a importância de compreender o mindset americano de negócio. O que eles fazem em negócio, quais são os principais soft skills que realmente ali fazem a diferença como o desenvolvimento da pessoa, dos colaboradores, para atingir o máximo de resultado possível. Esse, na minha opinião, é o ponto principal para você não só sair na frente, mas se manter ali em destaque. Outro ponto que eu vejo aqui no Brasil falando cada vez mais é a questão da indústria 4.0. Mas como que essa indústria vai mudar ou vai impactar o mundo dos negócios e o mercado de trabalho? Eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente só olha o lado da robotização, mas a gente não cria o elo, não cria ali a ponta, a curva, né, em relação à humanização. Como utilizar a questão da robotização versus humanização para gerar resultado. A indústria 4.0 ela é caracterizada pela integração das diversas tecnologias, tanto física quanto digitais. Então estamos falando do ponto de vista de analytics, de computação cognitiva, de robótica, de IoT, todos esses conjuntos que fazem a transformação para a indústria 4.0. E aí eu fico me perguntando, né? Muitas pessoas falam a questão da, como eu disse, da robotização versus humanização. Olha que interessante esse vídeo que fala sobre todas as fases da Revolução Industrial. E aí, por fim, é a questão dessa equalização entre todas as informações e dados gerados pelos robôs, pelos softwares, pelas plataformas, a leitura de tudo isso e o que você faz com isso. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, indústria 4.0, muitas vezes eu vejo no Brasil a atenção voltada para a geração de dados e informações. Mas muitos não compreendem como fazer um filtro dessas informações e o que realmente é importante e é prioridade para você implementar ou trazer essa informação para implementar na empresa para gerar algum tipo de resultado. Então essa é uma provocação, uma reflexão que eu vejo que muitos não fazem e se perdem com o volume de informação e não com o que você pode gerar de resultados por meio dela. E paralelo a isso, a questão do mercado de trabalho, a gente já começa a compreender que a transformação vem vindo a passos largos. Por exemplo, muitas empresas já não estão mais exigindo a certificação
de universidades para poder, muitas vezes ali, ingressar um potencial candidato na empresa. Então, muita coisa está acontecendo. A forma como a gente olha a educação, a forma como a gente olha o mercado de trabalho, o abastecimento desse mercado de trabalho, o capital intelectual nas empresas, eles estão se transformando. E eu só olho que muitas pessoas estão olhando para a questão do conhecimento técnico, ou seja, se capacitando cada vez mais com conhecimento técnico, mas não está olhando para o desenvolvimento humano dela como pessoa, para que ela ali acabe sendo ali, tendo um diferencial atrativo para as empresas e obviamente para o crescimento dessas empresas. E aqui eu trago 2 vídeos, mudando um pouco até sobre a questão da robotização. Olha só, de um lado eu tenho um carro autônomo, que até inclusive esse é o Waymo, é a primeira versão do carro autônomo do Google, e olha que interessante, a gente fala da questão do carro autônomo, do carro sem motorista, e a primeira vez que eu vi um carro autônomo andando nas ruas lá da região de Mountain View, eu falei, uau, olha só, um carro sem motorista, sem direção, anda sozinho, você tem um aplicativo que você aperta, ali ele vem te buscar no endereço tal e vai para o endereço tal, uau, né, a tecnologia só. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu participei de algumas palestras lá e eu comecei a observar que o buraco é muito mais embaixo. A questão do veículo sem motorista, ele vai impactar em dezenas de indústrias, em dezenas ali de ecossistema. E um deles, por exemplo, primeiro que a indústria automobilística vai diminuir a produção drasticamente nos próximos 10 a 15 anos. Por quê? Isso aí foi um VP da General Motors que falou numa palestra. Porque o que vai acontecer? As pessoas não vão ter mais carros, o carro não vai ser mais sinônimo de status. Então o que vai ter? Você vai ter ali uma produção de carros autônomos, carros sem motoristas, que você vai simplesmente apertar um botãozinho que vai te levar do ponto A para o ponto B, ou seja, você vai ter menos carros circulando. Vai ter uma diminuição também da indústria metalúrgica. Outras áreas também, por exemplo, à medida que você está transitando com ele, a chance de você ter uma colisão é muito menor. Ah, André, mas eu vi vídeos no YouTube de que os carros sem motorista estão batendo. É óbvio, colisão é óbvio e ainda está em fase de teste. Mas se você observar 10 anos atrás para hoje, a evolução é muito grande. Então, indústrias relacionadas a seguro também vão ter um impacto muito grande, tanto na parte de sinistro, quanto também na parte de furto, porque você praticamente ali não vai ter carros furtados, ou se tiver, você vai ter um impacto muito menor. Você vai ter menos carros transitando na rua, portanto, você vai ter menos pessoas circulando no comércio, por consequência, o comércio vai ser afetado. Então você tem uma série ali de impactos em toda a cadeia, que vai gerar um impacto muito grande na economia. E por fim, olha só, esse robozinho aqui na lateral, enquanto o carro autônomo, o carro sem motorista, não é regulado, né, pelos governos para poder transitar livremente nas ruas, o carro autônomo nada mais é do que um computador com 4 rodas. E aí o que aconteceu? Alguns estudantes da Universidade de Berkeley, esse vídeo aqui desse robozinho, eu fiz lá na Universidade de Berkeley, onde as pessoas pegaram essa inteligência, esse software, e colocaram nesse robozinho para que as pessoas possam, dentro do campus, já simplesmente ali solicitar refeição, por exemplo, para que o robozinho leve para você em todo o campus. Então, ou seja, a tecnologia ela é commodity. As pessoas já podem utilizar isso daí num custo muito menor. Então, o impacto que a gente vê no curto e médio prazo, não necessariamente do carro autônomo, e sim do que esses robozinhos vão estar impactando diretamente no nosso negócio. E não para por aí. Falar de Vale do Silício é falar de validação. Olha só que interessante, esse robô aqui, eu tive a oportunidade de conhecer na Plug and Play Tech, que é uma das aceleradoras de startups mais tradicionais do Vale do Silício. Só para você ter uma ideia, por lá passaram Google, PayPal, eBay e muitas outras que a gente utilizou em algum momento da nossa vida. E eu fiz esse post em 2016, porque eu acabo postando muita coisa, como eu falei, eu utilizo muito a questão do marketing pessoal, e aqui a gente fala um pouquinho da questão de pivotar. Então eu estava numa aceleradora, eu vi esse robô, fui lá perguntar o que era, como faz, qual era o objetivo dele, e ele me explicou que era para a parte de segurança. Gente, olha só, o ano passado eu estou andando na região central de São Francisco, e olha o que eu encontrei. Então por isso que eu falo, lá é muito rápido, e fail fast. Se for para falhar, fale rápido. Então eu vejo que a velocidade lá é muito alta. E aí a gente olha para a questão da robotização e não percebe também que o Vale do Silício, a maior riqueza, o ouro, não está na questão da tecnologia em si, e sim do networking, do relacionamento.
Eu percebo que muita gente acaba caindo de paraquedas lá no Vale e cometendo alguns erros que acaba ali cerceando ou não permitindo que ele faça negócio. Então, o primeiro ponto que eu gosto de trazer é que as pessoas têm que aprender a se apresentar. No Brasil, muitas vezes você está num evento, numa atividade de network, de relacionamento, e muitos ali brasileiros acabam demorando muito, eles criam uma historinha para se apresentar. E lá no Vale é muito direto e reto. Então, pontos que você realmente ali acaba errando, não só no Vale, mas em outras regiões também. É não saber se apresentar, não ser objetivo, não ter um objetivo claro, ou seja, se você não tem clareza em relação ao que você é, o que você faz, muitas vezes não permite que você tenha um objetivo claro. Se você não tem um objetivo claro, as pessoas não vão dar muitas vezes atenção para você. Outro ponto também que eu percebo que brasileiro não sabe fazer, especialmente lá no Vale, é saber falar não. Muitas vezes, ao se apresentar, a pessoa que te ouve às vezes percebe algum ponto de sinergia para geração de negócio. Só que ela apresenta algum tipo de proposta e o brasileiro, olha, eu vou conversar com meu sócio, eu vou pensar, eu vou ver certinho, legal, vamos ver certinho, e depois não dá sequência. Seja por insegurança, seja por qual for o motivo, mas o brasileiro não sabe falar não. Então ele tem que aprender a falar não, mesmo sendo uma oportunidade, às vezes não é o seu momento. E outro ponto muito importante lá no Vale do Silício é que o primeiro cafezinho você vai conseguir com qualquer pessoa praticamente. E te digo isso até com o Elon Musk da vida, não se espante se você um dia mandar um e-mail para alguém ou uma mensagem pelo LinkedIn, a pessoa responder e até marcar um café com você. O primeiro café, muito provavelmente você vai conseguir. Já o segundo café, eu não sei. Porque se você não conseguir sintetizar todos esses pontos que eu falei, se apresentar, ter um objetivo claro, entregar valor, realmente ali ser algo que realmente pode criar uma sinergia, então muitas vezes você não vai conseguir ter um segundo cafezinho caso você não consiga ali realmente trazer esses pontos ou criar alguma relação que possa em algum momento gerar resultado para todos. E do Vale do Silício, tem 3 pontos que eu gosto realmente ali de trazer e que você deve trazer total atenção e observar. Que é a questão, primeiro, dos comportamentos das pessoas que estão lá, dos empreendedores, dos empresários, dos colaboradores, versus inovação e resultados. Porque senão é muito flu-flu, é muito pastel de vento, é muita Disneylândia. O importante é você observar esses comportamentos e qual o grau de inovação e resultado que ele já vem atingindo. E quando eu falo resultado que vem atingindo, não necessariamente é um resultado já realmente ali em termos de vendas e faturamento, mas é um impacto do que eles estão fazendo já vem trazendo numa sociedade. Por exemplo, o Uber, ele até hoje não dá lucro, mas você já consegue ali tangibilizar o impacto por meio dos resultados que eles trouxeram de uma forma que mudou completamente os comportamentos do que a gente faz hoje quando a gente fala de transporte. Então tem 2 tipos de relação, o resultado financeiro e o resultado que ele trouxe de impacto na sociedade. E aí quando me perguntam, André, mas qual que é a grande sacada do Vale? A grande sacada do Vale é exatamente na sua história. Que primeiro, o Vale do Silício, a gente olha aí muitas vezes nos últimos 2, 3, 5, 10 anos, porque surgiram essas empresas gigantes lá, mas é importante a gente olhar a sua história, né? A história da Califórnia. Para quem não sabe, aquela região, a Califórnia em si, ela pertencia ao México há 200 anos atrás. E aí, quando os Estados Unidos veio e tomou essa parte para si, ou seja, incorporou, anexou a Califórnia aos Estados Unidos, o que aconteceu? Nesse período de transição de México para os Estados Unidos, aquela região ali que vai ao norte de São Francisco, sentido do Sacramento, eles descobriram ouro. E por que eu criei essa analogia? Porque eu ouvi ela e estou replicando, eu não me lembro, não sei a fonte, mas eu ouvi ela e replico, porque é uma analogia que fez todo sentido para mim e para os meus negócios. É que é o seguinte, quando eles descobriram o ouro naquela região próxima a Sacramento, o que aconteceu? Em 1840, 1849, não tinha internet. Então o que acontecia? A notícia foi correndo de que eles descobriram ouro lá e muitas pessoas de outros países e até mesmo ali da região leste americana, ali das 13 colônias, começaram a se começaram a se deslocar para aquela região. E o que aconteceu foi, muita gente começou a chegar lá depois de alguns meses, de alguns anos. Como eu disse, não tinha trem, não tinha navio direito, não tinha avião, não tinha internet. Então, quando as pessoas foram chegando lá, já tinha até acabado o ouro. Só que era tanta gente chegando, tanta gente ali, que algumas empresas foram se constituindo. Por exemplo, a Levi's, a calça jeans. O cara que fundou a Levi's foi exatamente lá porque ele percebeu que as pessoas precisavam de roupa para poder ali ficar, se estabelecer. Então ele pegava muitas vezes as lonas
das carruagens, das carroças, e ele começou a costurar fazendo calças, porque era um tecido muito resistente. Dali surgiu a calça leves. Começaram a surgir redes de restaurantes, o setor de hotelaria foi se desenvolvendo, ou seja, quem mais ganhou dinheiro naquela época ali não foi o cara que achou o ouro, ou seja, o garimpeiro, e sim as pessoas que foram abastecendo todo esse ecossistema. E qual foi a grande sacada que foi muito positivo para mim? Porque hoje, quando a gente fala de Vale do Silício, a gente fala de Google, Facebook, Uber e muitas outras gigantes, a gente fala, puxa vida, mas será que eu vou ser uma dessas empresas? Será que eu tenho condição de ser? No meu caso específico, eu não tenho, talvez ali, capacidade, porque eu simplesmente não quero abrir mão de muita coisa, de muito conforto que eu tenho da minha família e tudo mais. Então eu percebo que eu não quero ser esse cara, não tenho talvez a capacidade intelectual para ser, só que isso não impede que eu não possa, dentro desse ecossistema, poder ali usufruir, gerando negócios por meio deles. Então será que você, no teu setor, não está muitas vezes olhando ali o gigante do mercado, talvez querendo ser igual, mas quando na verdade você pode criar o seu negócio na rede em que você atua, no ecossistema em que você atua e pegar uma fatia dele e obviamente gerar riqueza, gerar resultado nessa situação que vai dar todo conforto para você, gerar um crescimento, mas não vai muitas vezes fazer você abrir mão de toda uma série de situações que você considera interessante. Então o Gold Rush me ensinou isso, que a gente às vezes não tem que olhar para o ponto final, para o produto final, e sim o que a gente pode olhar durante a jornada, em que a gente pode simplesmente gerar resultados por meio dela. E por fim, vou deixar aqui as minhas redes sociais também, para que você possa me localizar no Instagram, no LinkedIn, mas a provocação que eu faço é, o que você está fazendo hoje para não ser a Kodak de amanhã? O que você está fazendo hoje para que você consiga passar ali por N situações da vida e que te permitam crescer dentro da sua área, dentro do seu segmento e que você possa se destacar gerando riqueza, gerando valor, gerando resultados em dinheiro. Espero que você tenha gostado. Eu vou trazer outras palestras, outros assuntos aqui para que a gente possa estar compartilhando, porque o objetivo é sempre esse, compartilhar para poder somar e gerar mais resultados para todos. Abraço e até a próxima palestra.